Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. O Alexandre, o nosso maestro aqui dos botões, o Nelson Volter, resolveu sonorizar um pouquinho, antes de você trazer aqui o seu primeiro comentário. Vamos à sonorização dele aqui, ó. É um negócio que incomoda, né? Mosquito. Mas foi parar no STF o assunto, Alexandre? Foi parar na Suprema Corte da República Federativa do Brasil. Estão julgando se esses aviões agrícolas de pulverização, se esses aviões podem ou não podem fumigar ou pulverizar veneno sobre os mosquitos da dengue, para combater mosquitos da dengue em lugares onde eles proliferam. Obviamente não vai jogar veneno em cima de casa, em cima de gente, né? Mas estão discutindo isso. Chegou lá, a gente se pergunta como é que um negócio desse chega lá. Porque, olha, é uma indústria, a indústria dos recursos, é um dinheirão danado para escritório de advocacia, né? Aí não dá como a gente não lembrar que há pouco tempo estavam discutindo sabor e aroma de cigarro no Supremo, né? Era uma ação da Confederação da Indústria, Confederação Nacional da Indústria, CNI, defendendo as fumageiras contra a Anvisa. E acabou no Supremo. Até onde a gente sabe, a Suprema Corte é uma corte constitucional, né? Lá atrás, né, logo ali, acaba no Superior Tribunal de Justiça as questões outras, as questões das leis comuns e tal. Quando entra a Constituição em jogo, aí vai para o Supremo. Só que não é o que está acontecendo aqui no Brasil. O Supremo tem sessão de manifesto de apoio, sessão de julgar sabores e aromas de cigarro e agora de fumigação de mosquito da dengue. Aí a gente fica pensando, puxa, está na hora de mudar alguma coisa para que não aconteça isso, né? Depois a Suprema Corte tem que receber essas manifestações de apoio, porque está discutindo tudo, né? Inclusive crime comum praticado por gente com privilégio de foro. Então tem que ser mudado, sim. Alexandre, ontem o presidente da República recebeu diversos líderes de partidos, dentre eles o Romero Jucá, né, do MDB. Pois é, ontem, quando eu recebi a informação, Romero Jucá está indo para o Palácio. Ai, meu Deus, o que agora está acontecendo, né? Mas era uma reunião da qual participaram presidentes de grandes partidos, né? Romero Jucá foi lá como presidente do MDB. Apareceu lá o prefeito de Salvador, ACM Neto, e o governador de Goiás representando o DEM, né? O Gilberto Kassab, do PSD, né? O Marcos Pereira, do PRB, o Ciro Nogueira, que está meio enrolado aí na Lava Jato, do Partido Progressista. Eles representam 186 deputados e falaram sobre reforma da Previdência, né? Todo mundo concordando que é necessária, sim, a reforma da Previdência. E ao saírem de lá, disseram que está todo mundo no mesmo barco, não dá para deixar o barco afundar, né? Nem dá para queimar a ponte e não conseguir atravessar esse período difícil de déficit da Previdência que atrapalha tudo nesse país. E a lista tinha também um ex-adversário, né, de Bolsonaro, Geraldo Alckmin. Ah, pois é, puxa vida, que ato falho meu, né? Que foi candidato à presidência da República, né, o presidente do PSDB, depois que Aécio teve que ser afastado por seu envolvimento com Joesley. Muito bem. E para a gente finalizar, Alexandre, 3 casos aí para a gente refletir em termos de violência: São Paulo, Rio e Guararema, aqui na Grande São Paulo. Pois é, Guararema, eu diria que é um símbolo, né? Porque é uma coisa muito rara nesse país, governador e presidente da República cumprimentarem a polícia por um determinado trabalho. E foi o que aconteceu. É o que acontece nos países civilizados.
Nos Estados Unidos, principalmente, França, Itália, Inglaterra, né? Quando há uma ação da polícia, ação da lei, né, que deva ser elogiada, ela é elogiada para estimular a força da lei e desestimular a força dos bandidos, que é muito grande aqui nesse país. Rio de Janeiro, eu recebi informações ontem de que tudo, me perdoem o latim, eu vou usar latim, mas depois vou usar português, né? Tudo está voltando ao status quo ante bellum, ou seja, ao estado vigente antes da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Apenas passaram-se aí uns 3 meses desde que acabou a intervenção e as coisas já estão voltando a ser como eram antes, né? E isso é lamentável. Quando a gente elogia o trabalho da polícia em São Paulo, a gente fica preocupado com o que está voltando a acontecer no Rio de Janeiro. Aliás, só para complementar o seu comentário, uma notícia que saiu há pouco, uma delegada foi assaltada ontem à noite em Niterói, no Rio. Ela e um policial que estava acompanhando, o carro estava ali com a gente, as armas deles foram roubadas e isso aconteceu lá em Tenente Jardim. E aí, enfim, né, demonstrando que também os bandidos estão cada vez mais ousados. Pois é, e aí a polícia no Rio de Janeiro deveria dar uma resposta imediata, né, sob pena de uma certa desmoralização, né, diante de um fato assim. E no caso de Guararema, né, como bem lembrado aí, é parede com parede o Banco do Brasil com a delegacia de polícia da cidade. Hein? Pois é, então, os bandidos que entraram de carros blindados, preparados, muito armados, mas foi resultado de uma operação inicial de inteligência, né, em que o Ministério Público vinha acompanhando aí há meses essa quadrilha. Então, foi um resultado final ruim para os bandidos, péssimo para os bandidos, e que vai ter efeito esses cumprimentos do governador e do presidente da República tem efeito, sem dúvida, no moral dos agentes da lei.